Vai ser bastante dinâmico, a ideia é justamente trocar uma ideia com vocês, explicar um pouco sobre ciclo operacional, fluxo de caixa, capital de giro. Ele é mais voltado mesmo para a pessoa jurídica nesse ponto. Só que o que vocês precisam entender? A partir do momento que você consegue analisar o fluxo de caixa, entender o ciclo operacional de uma empresa, se for fazer uma análise também para o segmento pessoa física, isso já facilita e muito. Porque falando em nível de operações, valores, na pessoa jurídica sempre ele vai ter um fluxo e exigir um conhecimento mais amplo relacionado a isso. Então, por isso que é importante conhecer todos os segmentos, né? Seja para quem ainda não decidiu qual segmento vai querer seguir, seja para quem quer entrar dentro de uma instituição financeira, porque isso acaba trazendo conhecimento também para a vida. Porque, como a Márcia trabalha no financeiro, então são informações aqui, são situações do dia a dia que vocês vão se deparar com outros segmentos também. Mas por que eu trouxe o segmento da marcenaria, que é um dos segmentos hoje, se vocês pararem para analisar na região de vocês, pelo menos aqui na minha região, inclusive no bairro que eu atuo, na minha agência, tem mais de 100 marcenaria. Né? Não sei como é que é a realidade aí na região de vocês, se alguém quiser comentar também, se tem bastante marcenaria, se tem marcenaria grande, se tem marcenaria pequena, que vai ser bem bacana também o estudo de caso sobre esse segmento, porque é o segmento de construção civil. E por que é importante a gente falar sobre isso? Hoje, o setor de construção civil, junto com o agro, são o que faz com que o país consiga crescer ou não, né? Além do transporte, é claro. Então, são pontos importantes que a intenção é trazer uma perspectiva para que vocês consigam se imaginar dentro de uma instituição financeira. E quem já atua, Felipe, estou num cargo de agente de negócio, estou num cargo de estágio, já consiga se planejar atuando como bancários para que vocês consigam fazer boas análises de crédito, né? Porque o intuito hoje do ciclo operacional é a gente justamente melhorar esse ponto, tá? E qual é o entendimento desse setor? Para que vocês entendam a cadeia de construção civil. O setor de marcenaria, ele é o produto final. Ele é como que precisa de todos os outros setores para que, com base na produção, na entrega do produto, ele vai ser o último da cadeia. E por que isso é importante na hora de fazer uma análise de crédito? Ele pode ser, de certa forma, acabando prejudicado. Um dos pontos que prejudica na construção civil é muito normal as obras acabarem atrasando. E aí, quando as obras atrasam, isso acaba pressionando também o fluxo de caixa. O outro movimento de mercado também, por conta de uma demanda muito grande de marcenarias que a gente tem, quando se tem muita marcenaria, o que aumenta? Aumenta a competitividade. Aumentando a competitividade, pressiona a margem líquida daquela empresa na negociação. E aí, hoje, quais são os diferenciais de marcenaria? Depende dentro do contexto, do perfil de cliente que ela quer atender. De modo geral, as marcenarias que são bem posicionadas, ela tem um fluxo de caixa bem espremido e isso acaba impactando diretamente no crescimento ou não dessas marcenarias. E aí, no momento que a gente tem uma alta da Selic, em que a gente sabe que também que a inflação ela acaba pressionando para que isso aconteça, são pontos que acaba de certa forma dificultando muito o crescimento. E aí o estudo de caso, até depois vou trazer o contexto para que vocês possam entender aonde eu precisei intervir e por que isso é importante vocês como bancário poder entender toda essa cadeia para tomada de decisão, porque o que acontece de certa forma, quando uma empresa chama a gente para fazer uma visita, que foi o caso dessa marcenaria, ele chama já com uma predisposição para um produto, porque quando ela me chamou, ela falou, Felipe, eu preciso de um capital de giro. É lógico, né? Eu já costumo me preparar antes, eu faço uma análise sobre o endividamento da empresa, o que ele tem
de endividamento ali conosco, de posição de crédito ou de outros produtos, é claro, e eu faço uma análise de mercado. Né? Eu já tinha visto uma consultoria, inclusive foi da própria cooperativa que eu atuo, que tinha mencionado que essa dificuldade de crescimento do setor de construção civil. E por essa dificuldade do setor de construção civil, a gente já tem que ir preparado para qualquer tipo de situação. Essa empresa em si, ela estava querendo fazer um investimento para ampliação. E aí vocês pensam da seguinte forma, numa situação que a gente está de mercado, de dificuldade e de dificuldade de crescimento, será que o destino desse recurso para ampliar o seu negócio seria a melhor estratégia? Entendeu? Então, esse é um ponto que a gente precisa analisar. É a primeira pergunta. Por que ele está querendo fazer esse investimento de ampliação? Não, Felipe, eu estou fazendo esse investimento porque eu não consigo atender minha demanda. E eu preciso de espaço. Essa pergunta eu fiz. Ela falou, não, o espaço que eu tenho, eu consigo dar conta do meu serviço. Eu preciso de espaço, talvez, para ter uma melhor produtividade, algo nesse sentido, mas não é algo que iria gerar aumento de receita. E quando isso não acontece, vem um outro sinal de alerta. Tá, ela está querendo fazer esse movimento de investimento, beleza. Não tem problema, ela teria garantia, ela teria capacidade, talvez, de absorver aquele valor de parcela, certo? Só que aqui eu preciso entender a cadeia do ciclo financeiro da empresa, que esse é um ponto importante que vocês precisam analisar, onde a gente entende o gap, tá, do ciclo operacional. Primeiro, eles precisam fazer as compras de materiais, depois a produção, depois a venda e depois a entrega desse recurso. Quem sabe mais ou menos qual é, ou quer chutar, mais ou menos qual é a média de pagamento de fornecedor para o setor de marcenaria? Ou de qualquer outro segmento da construção civil? Se alguém quiser falar sobre, ou chutar. É valor absurdo, né? Tipo assim, é muito alto. Não, eu digo o prazo de pagamento, Rosana. Por exemplo, Ah, eu tá. tenho que fazer a compra da minha matéria-prima. Bem antecipada, né? Isso. E o fornecedor, ele me dá um prazo, geralmente é 30, 60 e 90. Então, vamos supor que a média de pagamento desse setor é 60 dias. Só que lembra que eu comentei que a gente tem muitas marcenarias? Quando se tem muita marcenaria, aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, eles precisam dar mais opções de pagamento para os seus clientes. Essa marcenaria, por exemplo, o prazo médio dela de recebimento é 10 meses. Nossa, muito alto, muito, tipo, muito extenso o tempo. Então, exatamente. Então, o que acontece? Ela tem um gap financeiro muito grande. Ou seja, ela tem um prazo de 70 dias para pagar, em média, os seus fornecedores. E ela tem um fluxo de recebimento de 300 dias, que é de 10 meses. Ou seja, ela tem 240 dias de negativo, de fluxo financeiro negativo. Que aí o que acontece? Ela precisa fazer antecipações, que foi algo que a gente comentou na outra aula de recebíveis, ou ela vai precisar de uma linha de crédito de curto prazo para fazer frente, que é o que ela estava fazendo. Isso tudo eu analisei quando eu fui conversar com ela, tá? Que é esse ponto agora que a gente vai conversar aqui também, que é uma das características do setor. Ela tem um descasamento de fluxo de caixa, de ciclo operacional, e aí ela tem as características que é produções sobre medida e acabamento, então esse tem um custo alto, atuação nas etapas finais da obra. Esse aqui é um dos fatores que prejudica ainda mais o setor de marcenaria. Alguém aqui conhece no país, e se quiser pode falar, pode ser em qualquer lugar, uma marcenaria que seja gigantesca e que tenha, assim, não, que seja referência a nível nacional ou que esteja cotado na Bolsa de Valores? Não temos. Então, é um setor que ele tem dificuldade muito grande de crescimento. E um ponto aqui, pasmem, quanto maior a marcenaria, mais dificuldade ela vai ter de crescimento, para continuar crescendo. E o índice de quebrar marcenarias quando crescem muito rápido ou tem um crescimento exponencial é muito maior. Então, por que isso? Pode falar, Márcio. Aqui na minha cidade aconteceu isso. Tem poucas marcenarias, porém tinha uma que deu um estouro muito rápido.
com 15 frotas de caminhão, todo Uhum. lugar tinha eles, e do nada eles sumiram, quebraram, tipo, Sim. geral, que ninguém mais escuta falar na cidade. Então foi muito rápido e a queda também foi muito rápida. Acho que eles investiram, eles tinham um galpão que tinham vários caminhões, investiram bastante e acabou, acho que não dando tanto retorno. Sim. Qual Então, tu acha que é uma das hipóteses deles terem quebrado hoje? Se tu fosse olhar pensando como um gerente de banco. eu acho que foi realmente isso. Eles captaram muito dinheiro para colocar na empresa, eles dividiam até em 24 vezes, em boleto, sabe? Faziam um prazo muito longo e Uhum. eu acho que não entrava tanto dinheiro para eles continuarem mantendo. Acredito que tenha sido isso. Sim, só que as marcenarias que eram pequenas, que não tinha esse crescimento gigantesco que teve, manteve. Exatamente. Sabe quais Então, são? Pode falar, Luiz. alto. Exatamente. E sabe qual é um dos piores problemas de marcenarias quando cresce demais? Pensa no seguinte: a gente tem uma marcenaria de fundo de quintal aqui em casa, com um galpãozinho que a gente criou. Trabalha eu, meu pai e meu irmão, por exemplo. 3 pessoas da família e consegue dar conta. Em média, um processo de produção de marcenaria leva 6 meses, tá? Uma casa para que eles possam produzir para entregar. Essa é a média de uma marcenaria para conseguir fazer a entrega dos produtos. 6 meses. Aí pensa, ele tem um fluxo de caixa descasado porque ele precisa pagar o fornecedor dele, porque senão ele não consegue comprar mais e continuar a cadeia dele de produção. Só que em contrapartida, esse pequeno, ele tem um custo de despesa mensal pequeno, porque ele tem 2 funcionários, 3 funcionários praticamente. Vamos supor que cada um ganha 3 mil reais aí. Ele tem um custo de despesa baixo. Então, talvez com o que ele esteja recebendo ao longo dos meses, ou com uma entrada que ele recebe ali, ele consegue se manter. Agora, pensa nessas marcenaria que cresceu, e, por exemplo, ele tem uma quantidade de funcionários ali, vamos supor, uma marcenaria de médio porte, de 100 colaboradores. Aí ele tem um custo de folha de pagamento que já está pressionando ele no mês, que é o que ele é obrigado a fazer o pagamento. Então, ele precisa gerar receita. E aí aonde começa a ter o problema e descasamento, além do descasamento que ele tem de fluxo de caixa. Ele começa a fechar projetos sem margem de lucro, porque ele precisa fechar aquilo ali para que ele consiga manter a operação dele funcionando. Ele tem gasto e não tem retorno, né? O retorno demora muito para chegar. Não é nem o gasto é um problema, porque ele tem o descasamento de fluxo de caixa. Só que o principal problema é, vamos supor assim, ó, ele tem uma despesa mensal, vamos supor, ele tem 100 colaboradores, ele tem uma despesa mensal de 500 mil. Ele já começa o mês no prejuízo, ou seja, ele precisa gerar essa receita. E aí ele começa a fechar orçamentos, ou vamos supor que ele fecharia por 100 e ele mantém uma margem de lucro ali de 12%, 15%, que seria a média do setor, margem líquida. E aí ele começa a fechar no prejuízo porque ele precisa gerar, colocar receita ali para dentro para conseguir pagar essas despesas. E aí, ao invés de diminuir o endividamento dele, ele começa a crescer. Porque aí ele começa a fechar essas operações sem lucro. E aí, além disso, ele parcela em 10 vezes, ele antecipa esse valor. Ou seja, Nossa. é o fracasso. E isso realmente é o que está acontecendo, tá? Eu tenho Desespero algumas também, né? marcenarias que eu venho acompanhando e que a gente percebe que é um movimento que, por exemplo, essas marcenarias, tu não vê que eles aumentaram o patrimônio, mas tu vê o endividamento deles crescendo muito ao longo dos anos. E eles não conseguem dar a volta mais. Então, por isso que eu trouxe esse caso aqui, porque o caso de marcenaria é um dos casos que a gente vê com mais dificuldade de crescimento e que a gente vê mais quebrar,
hoje dentro do segmento de construção civil. Muito porque para ele recuperar esses, por exemplo, boletos que ele antecipa, não tem como. Antecipa desde o começo, né, do negócio. Ele abre já antecipando, então, nossa, não imaginava. E ele não consegue diminuir, porque ele tem uma concorrência muito grande e ele tem um fluxo de despesa ali alto. Então, por conta disso, ele acaba pressionando muito o fluxo de caixa dele, e aí ele, daqui a pouco, chega um ponto que ele não consegue mais dar conta e precisa decretar falência. Até uma outra informação importante, a gente teve, eu acho que eu comentei na outra aula do treinamento que a gente teve, né? O que a gente tem visto de empresas pedindo RJ, recuperação judicial, eu nunca tinha visto antes, tá? Ao longo dos anos, assim, ó, tá bem complicado. E aí a gente sabe que tem vários setores que vêm sofrendo bastante, né? Eu tô com uma empresa ali de transporte, lógico que eles deixaram claro que não vai fazer isso, mas a gente precisou fazer alguns movimentos para ajudar eles nesse momento de retração. Porque a gente tem uma empresa ali que é um dos maiores clientes dele, que é a Intercement. Não sei se alguém conhece, que é de cimento. Essa empresa decretou recuperação judicial. E é uma das maiores do país. Entendeu? Então, tudo isso são pontos que eu estou trazendo vocês para análise de crédito. E aí, com base nisso, eu mencionei todos esses pontos que ele tem o fluxo de caixa negativo. Sabe qual que é o principal problema ainda dessa empresa? Mas eu estou trazendo todas essas informações para vocês. Eles me chamaram para fazer uma ampliação do galpão, tá? Só que essa parte primeiro, depois eu volto lá. Qual é o principal custo do dinheiro que eles estão tendo, que está pressionando e está fazendo com que a empresa tenha uma dificuldade muito grande e ela não consiga gerar lucro e receita para crescimento? Aqui está o pior problema de uma empresa: cheque especial. Eles usam muito, né? Exatamente. Agora Conta que tu sempre está tá trabalhando ali no negativa. Bradesco, tu vai vivenciar muito isso. Nossa, eu vejo pessoa física, quanto que tem? Imagina empresa. Sabe quantos que ela usa mensal ao longo de 12 anos que eu observei ali, porque eu consigo ver o fluxo financeiro dela, crescente e decrescente. Ela tem uma média de 1 ano de, por mês, usar 300 mil de cheque especial. Meu Deus, e como que ele... Aí ele cobre isso no final do ano, né, no caso? Tipo, ele consegue cobrir todo o cheque especial no final do ano. Não, todo mês ela tem que cobrir os juros do cheque especial, o excedente. Senão fica... Nossa, aumenta muito os juros, é um absurdo. Não, porque assim, o que acontece? Ele tem 300 mil de limite, vamos supor. Terminou o mês de julho, no primeiro dia útil de agosto, ela tem que pagar para usar o limite do cheque especial, porque senão ele entra em adiantamento a depositante. Nossa. E aí, passados 60 dias, esse cheque especial ele é cancelado e ele se torna uma dívida. No caso, então, ela pagaria com antecipação do recebível. Ela sempre usa o cheque especial para fazer, na verdade, assim, lembra que eu comentei que ela tem um fluxo negativo de 240 dias? Uhum. É aqui que ela consegue colocar o dinheiro que ela coloca para fazer frente a esse gap financeiro é do cheque especial. Caraca. E daí vira uma bola de neve, porque o lucro que está entrando para ela tem que pagar. Exatamente. Acaba não tendo lucro, né? Sim. E, gente, pasmem, eu mostrei isso para ela, ela não tinha entendido. Ela não tinha percebido isso durante 1 ano. Caramba. E é uma empresa, eu tô trazendo esse caso, né? Aqui. Pode falar, Nathalie. Mas porque de fato é um ciclo vicioso, né? Então a pessoa tá ali, tá vivendo, e tá indo, e tá usando, e tá pagando, e não consegue sair disso, né? Exatamente. Só que isso dava para ter saído. Só que o que eu quero que vocês entendam? Eu, como gerente, eu preciso identificar isso e por muitas vezes a gente tem que ser transparente com o nosso cliente. Será que outro gerente talvez teria a transparência de falar para ela assim, olha, o que você está fazendo aqui, você vai quebrar sua empresa? Isso é importante a gente ter essa conversa também com o nosso cliente. Esse é um do papel de um gerente como consultor. É que pro gerente a carteira dele tá ficando, de certa forma, tipo, os juros que ela paga no cheque especial é bom, né? Exatamente. Só que se eu quero uma carteira saudável e que ela tenha crescimento, porque eu também, se essa empresa ela quebrar, eu vou ser cobrado pela inadimplência.
E se gerar Sim. em prejuízo, é a minha carteira que está prejudicando, porque eu também tenho meta de inadimplência, entendeu? E nesse caso, por exemplo, se você avaliasse desde o começo, como você diria para ela sair desse caso? Tipo Então, assim, a de gente fez antecipação. isso. A Ah, gente tá. fez isso. Então, por isso que eu estou trazendo todo esse contexto para vocês entenderem depois com a solução que foi feita, que foi bem bacana, entendeu? Inclusive, depois ela me falou, ela me agradeceu, ela assim, Felipe, muito obrigado por ter feito isso, eu não tinha percebido, tá? E hoje, lógico, isso vai se consolidar ao longo dos meses para ver se realmente, de fato, ela vai seguir a nossa orientação, porque a gente pode explicar e fazer tudo direitinho, mas se a pessoa não mudar a mentalidade, daqui 2 meses ela vai estar usando o cheque especial de novo. É, depende da pessoa, né? E faz parte, tá? Isso acontece. Nem sempre a sua orientação vai ser algo que ele vai seguir para a vida, mas tem bastante gente que acaba levando em consideração e ajudando, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente analisar. Um outro ponto, isso, claro, isso é batido bastante na parte de certificação, né? Para quem aí já tem CPA 10, CPA 20, CE, né? A diferença entre taxa de juros e inflação, né? Porque isso impacta muito no crescimento econômico, né? E aí eu trouxe o caso da construção civil até porque ele é um dos motores do Brasil para crescimento, e a gente vê que tem uma retração muito grande para público médio para baixo, né? Até o governo ele tenta fazer alguns movimentos, né, de incentivar novamente, mas claro, o posicionamento do Banco Central é diminuir o consumo. Enquanto não diminuir o consumo, não consegue ter uma baixa da Selic. Até a nossa meta hoje da inflação, não sei se vocês acabam acompanhando, é 5,45. Até esse mês, agora em julho, a gente fechou abaixo, fechou em 5,35, que é o acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Então, esse acumulado a gente está dentro da meta. E aí, dentro da meta, será que eles conseguem baixar o juro da taxa Selic? Não, o movimento do Banco Central ainda é de cautela, porque a gente não vê por parte do governo uma diminuição dos gastos públicos para que possa entender que o país ele tem como é que se diz, uma mudança de postura para que consiga novamente ter um aumento de consumo e tudo mais. Então, assim, a tendência, até para quem está acompanhando, é não baixar a Selic de 15%. E por que que isso impacta bastante? Quando a gente tem uma dificuldade de crescimento, a gente impacta também o setor de marcenaria. Se as pessoas não estão comprando imóvel, não estão comprando casa, não estão comprando terreno, não estão fazendo construção, como é que as pessoas vão fazer a venda? Porque por mais que a marcenaria consiga atender aquele também que já tem o seu imóvel e quer fazer a solicitação do serviço, mas a gente sabe que o crescimento ele sempre acaba sendo de construções novas, né? Esse é o motor de crescimento. E a gente vê que dentro do cenário econômico não tem uma perspectiva de mudança, pelo menos esse ano e até ano que vem. A gente sabe que é ano de eleição, o ano de eleição a gente sabe que é pior ainda, porque o governo ele começa a fazer mudanças mais populistas. Não é governo de esquerda ou de direita, é normal. Todo governo, quando é ano de eleição, eles vão fazer mudanças populistas para conseguir angariar mais votos e tudo mais. Faz parte. E aí quem entra lá em 2027 que vai ver a bomba que tá, o cenário que tá para continuar crescendo ou ter algumas mudanças nesse sentido. Então, se ela depende de vendas futuras, que nesse caso já está menor as vendas. Como que ela vai pagar, então, que ela já comprou o cheque especial, que ela já deve? Então, é isso que precisa ser estudado, né? Tudo isso precisa ser Exatamente. estudado. Isso porque, na verdade, eu precisei ser bastante transparente com ela, porque ela me chamou para uma necessidade. Eu assim, olha, se for por esse caminho, a tendência é que a tua empresa ela não tenha capacidade de perdurar ao longo dos anos, porque eu estou visualizando essa dificuldade tua através do consumo de uma linha de crédito com juros altos. Isso eu estou falando porque cooperativa, geralmente, cheque especial é 8%, mas banco, a média é 14%, banco privado. Então, por isso que eu fiz uma média ali de 10%, analisando o que ela tem em posições em instituições financeiras, né? E aqui eu trago o cenário para vocês, até para a gente entender melhor o ciclo, tá? E a necessidade de capital de giro que ela tem. Olha, pagamento de fornecedores, como eu falei lá em cima, 30, 60 e 90.
O ciclo produtivo, gerando custo fixo contínuos, é 180 dias, que é o prazo médio de produção, né, para começar a produzir através desse setor e depois fazer a entrega. Depois de fazer a entrega, ainda vai continuar recebendo, entendeu? Porque você fez em 10 meses, então com 6 meses você já está lá e produziu, entregou o produto. Só que ainda você não recebeu todo o valor. Então, isso tem uma dificuldade muito grande. E aí, os prazos estendidos, isso foi uma mudança por conta da concorrência, tá? O setor de marcenaria não é normal trabalhar com esse prazo tão estendido. O máximo, geralmente, no setor de serviços de marcenaria, geralmente é 6 meses. Só que como aumentou o consumo, aumentou a Selic, a dificuldade de fechamento, aí você tem que flexibilizar. E aí, quando você flexibiliza, isso impacta diretamente na pressão do seu fluxo de caixa. E aí tem a necessidade de capital de giro. Tudo isso ela faz, tá? Ela usa cheque especial e ela faz antecipação de recebíveis. Ou seja, ainda a antecipação de recebíveis é um juro menor. Se ela tivesse essa utilização de 300 mil jogado tudo para antecipação, seria ainda menos pior. Porque vamos supor que ela teria uma taxa de antecipação aí de 1,7% a 2%. Ainda seria melhor, ela estaria com uma diferença de 8 percentual com relação aos juros do cheque especial. E aí, com relação a isso, qual foi, aí aqui, para vocês entenderem o ciclo operacional, tá? Quando vocês vão estudar uma empresa, seja qualquer segmento, tá? Seja para quem já atua, quem vai atuar, o que vocês precisam entender? Primeiro, é o prazo médio de produção, o prazo médio de vendas e o prazo médio de pagamento. E aí, com base nisso, ele vai dar o gap do ciclo operacional. Que nesse caso, por exemplo, o prazo de recebimento é 300 dias e o prazo médio de pagamento a fornecedores é 60. Então, ela tem um gap de fluxo de caixa de 240 dias. Vamos supor que um outro segmento, ele tem um prazo médio de pagamento de 30 dias, mas ele tem um prazo médio de recebimento de 90. Então, ele tem um fluxo descasado ali de 60 dias. Então, isso que se trata o fluxo de caixa operacional para que vocês possam analisar de uma empresa, de qualquer empresa. Isso são perguntas pertinentes, porque isso vai mostrar sobre a necessidade da empresa tem de gerar caixa e dependência de capital de giro. Só que, claro, tem empresas que, por ser mais saudáveis e ter uma cultura de guardar recurso, que por mesmo que ele tenha esse fluxo de caixa descasado, que não são todas as operações, lógico, vai ter cliente ali que vai fazer pagamento à vista, só que vai querer um desconto de 10%, entendeu? E aí você começa a guardar esse recurso justamente para, nessas situações, você conseguir fazer frente a esse descasamento de fluxo de caixa. Só que não são todas. Sendo bem transparente, 80% das empresas têm dificuldade de ter o fluxo de caixa positivo, geral. A maioria faz antecipação de recebíveis, a maioria usa o cheque especial, é comum. Tá? São poucos segmentos aí, por exemplo, que tem o fluxo de caixa positivo. Felipe, qual é uma empresa que tem o fluxo de caixa positivo que não tem a necessidade de capital de giro? Associação de veículo. Tá? Não sei se eu tenho na cidade de vocês, associação de veículo. Até eles estão passando por uma regulamentação agora com a SUSEP. Tá? Então, é muito provável que vai ter um crescimento e vai ter um enxugamento também de associações. Porque a SUSEP agora, regulamentando, eles vão tirar aquelas associações que têm uma dificuldade maior no mercado, de liquidez e de pagamento também de indenizações, né? Então, isso é importante, é bom para o mercado. Só que eu já tive empresas de associação que vieram me pedir desconto de recebíveis. Eu acho que até na outra aula a gente conversou sobre isso, né, Márcio? Imagina para vocês entenderem, essa empresa ela tem uma necessidade de capital de giro, ela precisa antecipar, ok. Agora, imagina uma empresa, uma associação que recebe a cada 30 dias, todos os meses, e vem pedir para antecipar esses boletos. Não fecha, a conta não fecha. Então, esses são pontos também para a gente observar na hora que for fazer qualquer análise relacionada aos produtos dessas empresas. E aí, qual foi o estudo de caso que eu trouxe para vocês? Qual foi a solução que a gente entendeu para poder auxiliar ela, tá? Primeiro, o desafio inicial, eu precisava entender o fluxo de caixa dela negativo e aonde ela estava com maior dificuldade para conseguir fazer frente aos pagamentos das suas despesas e ela ter um crescimento
mais estruturado e organizado para conseguir fazer frente aos seus pagamentos. Porque, primeiro, eu preciso, como gerente, também entender se ela está me pedindo esse recurso, ela vai ter capacidade de pagar? Ela vai conseguir pagar ao longo dos anos? O que eu vi era uma dificuldade. Então, lógico, né? Por mais que eu quisesse ter uma posição ali no cheque especial, porque isso me gera receita, eu preciso entender também isso lá na frente. Então, o risco de eu tomar um prejuízo em outras operações e junto com o cheque especial é maior. Então, sim, eu preciso fazer uma análise de contexto. Transparência. Eu peguei e estava sentado com ela em reunião e aonde eu fiz as perguntas. Olha, qual a ampliação desse galpão? Isso realmente vai te trazer um retorno? Tu tens uma demanda muito grande que o teu espaço ele não atende? Ela me falou, não. Tá, então eu estou enxergando isso. Olha, você está 1 ano utilizando o cheque especial cerca de 300 mil, isso com custo de 10% ao mês, ou seja, é a dívida mais cara que existe. Uma das mais caras. Hoje, uma das dívidas mais caras também é o cartão de crédito, se você atrasa. Mas o cheque especial para uma empresa é um risco muito grande para ela quebrar. Eu falei, olha, durante 12 meses, usou 300 mil a cada mês. 10%, isso está dando por mês de juros 30 mil. 30 mil vezes 12, alguém faz na calculadora aí, para me ajudar. Vou pegar aqui. Até eu vou abrir a calculadora também, que eu quero depois ensinar vocês. 360. 360 mil. 360. 60. Deixa eu abrir aqui. Não. Que eu queria mostrar para vocês também. Depois eu faço o cálculo para vocês e mostro, mas eu consigo mostrar ali o que eu quero mostrar, o resultado disso, tá? Deixa eu aqui abrir de novo. Tá, e qual foi a solução da proposta para ela? Olha, eu perguntei primeiro, lógico, eu perguntei para ela assim, olha, fulana, eu posso dar uma sugestão vendo de fora o teu negócio, o que seria a melhor sugestão para você fazer frente a esse investimento? Eu não estou dizendo que o investimento agora não vai ser bacana, mas a alocação do recurso da melhor forma vai te ajudar a organizar a empresa. Ela falou, não, Felipe, pode falar. Assim, olha, para mim não faz sentido você fazer um investimento no ampliação do teu galpão no momento que a gente vê uma dificuldade de crescimento econômico, sendo que você está utilizando uma linha de crédito mais cara. Agora, para mim, faz sentido o quê, Felipe? Eu quero um recurso para eu fazer frente ao gap financeiro que eu tenho do meu fluxo operacional, do meu ciclo operacional. Isso, para mim, faria sentido. E aí ela falou, não, realmente, tens razão. E aí ela tem um custo de juros 30 mil ao mês. Esse 30 mil ela paga 360 ao ano. De 360, se ela pegar uma linha de crédito com um prazo um pouco mais longo, por exemplo, se ela pegasse 300 mil para sanar todo o cheque especial, ela pagaria cerca de 15 mil. Ou seja, sobraria 15 mil para ela positivo. Que ela deixaria de pagar, porque ela está pagando há um ano esse valor. Entendeu? Então ela colocaria o cheque especial em dia por uma dívida mais barata, que é ali na solução da proposta. De 10%, ela vai colocar uma dívida que a gente fez uma dívida de 1,70. Eu coloquei uma garantia de imóvel porque eu precisava me resguardar também para diminuir risco. Então, quando eu coloco uma garantia de imóvel, eu tenho um ativo imobilizado que me dá uma segurança também, tá? E aí eu trago uma solução para ela. E aí eu falo, olha, com esses 15 mil reais que te sobra, pode conversar com o teu fornecedor, porque hoje talvez a tua necessidade, que aí eu conversei e entendi com ela, minha necessidade é colocar o piso. E aí você negocia um prazo com ele, você coloca o piso e você já consegue jogar parte da tua operação para lá. E aí você não precisa, e aí você traz tira uma dívida de 10% para uma de 1,70. E aí coloca o teu fluxo de caixa positivo.
Precisa antecipar ainda? Beleza, mas você está antecipando com uma taxa de 1,70. Eu não tinha como, não tem nesse momento como dar a solução que vai resolver todos os problemas, mas ali a gente já conseguia diminuir esse gap e juros que ela vinha pagando por mês. E ela aceitou. Se ela vai seguir, isso a gente vai ver ao longo dos meses. Mas eu lembro que ela mandou ainda o áudio, ela assim, Felipe, obrigado por ter me dado essa solução. Eu não tinha visto isso dentro da minha empresa. Tá? Eu não tinha percebido isso, porque, como a Nathalie ainda falou, talvez ficou tão automático e normal ela fazer esse pagamento relacionado ao juro do cheque especial, que para ela, aquilo no mês já era no subconsciente já era uma despesa. Porque você pagar durante 12 meses 300 mil, 30 mil de juros, não pode ser normal. Pensando numa empresa, pensando numa liquidez que ela precisa. É uma empresa de médio porte, tá? Ele tem cerca de 50 colaboradores e tudo mais. E ela fez isso. Então, ela estaria economizando 180 mil no ano. Eu ia fazer o cálculo aqui, mas minha calculadora ela não está abrindo. Não sei por quê. Vamos ver aqui. Acho que agora foi. Olha só, já vou ensinar para vocês como calcular aqui para quem não sabe, tá? Ó, 300 mil. Todo mundo consegue ver? Sim. CHF, PV, porque aqui é o valor presente. Esse é o valor que ela está contratando de crédito, tá? Uma taxa de 1,7. Aí a taxa é I. Em 36 meses, tá? A gente pode colocar o 48 meses, mas vamos colocar em 36 meses, N. E aqui eu venho PMT, tá? Que aqui PMT é o valor da parcela, ou seja, ela colocaria o fluxo, o cheque especial dela em dia, liquidaria o cheque especial, saía dessa dívida de 10% para uma dívida de 0,70, e ela vai pagar por mês 11.210,31. Ele vai ter um acréscimo um pouquinho mais porque eu não contabilizei o IOF aqui, tá? Mas vamos supor que vai chegar próximo aí a 13 mil por mês. E de 13 mil, ela vai ter uma diferença de 17 mil no fluxo de caixa dela que ela vai ter. Que ela não vai estar pagando por mês. E esse 17 mil, ela pode negociar, o galpão ele não é tão grande, ela pode negociar com o fornecedor dela e colocar o piso. E fazendo essas reformas com recurso próprio. É porque tem muitas pessoas também que têm talvez não é a percepção, mas entende que para eu crescer eu preciso tomar crédito. E não, às vezes é só fazer ajustes financeiros dentro da empresa. E vocês acham que a maioria dos empresários tem esse conhecimento sobre isso? Gente, se a gente for parar para analisar, a maioria das empresas hoje no país é pequena e média. Pequeno e médio empresário, eles não conseguem ter essa noção de entender, de conseguir compreender o fluxo de caixa. Até o Luiz pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, que ele ainda se depara também com bastante clientes ali na parte da contabilidade e pode falar com um pouco mais de propriedade. As pessoas não percebem isso. E aí, lógico, eu poderia ser simplesmente um tirador de pedido e eu falasse, eu chegar lá e atender a necessidade dela, porque também poderia fazer o crédito e passaria, tá? Vou lá, pego o imóvel em garantia, faço um crédito, um capital de giro de 300 mil para ela fazer a ampliação do galpão, só que isso lá na frente coloque em risco tanto a minha carteira que eu preciso defender, quanto o negócio dela de estar quebrando. Mas aí você estaria pensando só no presente, né? Se você Exatamente. tomasse essa atitude, né, de falar, não, eu vou fazer, às vezes para meta, enfim, no momento, né? Mas no futuro ia ser um problemão, né? Exatamente, porque é isso aqui que a gente quer preparar vocês para ser consultores financeiros. Por mais que tenha meta, por mais que a gente tenha desafios, isso aqui faz a diferença na vida das pessoas, na vida das empresas. E aqui pode ter certeza, tá? Porque quando você faz visita e faz um atendimento desse para as empresas, por mais que a gente diz assim, ó, não estou aqui na instituição financeira que eu defendo para sempre, mas eles sempre vão lembrar do gerente que ajudou ela. Gente, como eu escuto pessoas falarem assim, tinha um gerente que me atendia lá no Banco do Brasil, lá nos anos 90, nos anos 2000. Por quê? São pessoas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E a gente, por mais que tenha metas arrojadas, a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. E eu não precisei ficar lá 3 horas do meu dia. Eu só precisei, lógico, estudar a empresa antes de eu ir lá visitar. Esse é o papel que a gente tem que fazer. Cria um Entendeu? relacionamento mesmo, né? Passa muita confiança para a pessoa. Ela acaba seguindo o que você indicou, né? Exatamente.
E Então, também que hoje você está numa cooperativa, amanhã você está num banco, que seja, a pessoa vai te acompanhar porque sabe que você vai estudar, você vai ver todo o cenário, né? Você não vai fazer assim, não, eu preciso disso e vou colocar, né? Exato. Exatamente. E quando você traz essa confiança para qualquer tipo de solução financeira, ela vai fazer contigo, ou no mínimo ela vai contar contigo também. Então, isso pode ter certeza, porque você criou um vínculo de confiança que ela percebeu o quê? Não é só um gerente que está querendo me empurrar produto. Não, ele está realmente preocupado com a saúde financeira da minha empresa. E esse é o nosso papel. Independente se eu estiver numa cooperativa, se eu estiver num banco, se eu estiver num grande banco. Eu tenho certeza que o mesmo posicionamento também eu teria no Bradesco, eu teria no Itaú. E as pessoas lá querem isso. Né? Porque às vezes as pessoas se confundem meta arrojada com empurrar produto. Entendeu? Até a Rosana pode falar um pouco mais. Exatamente. Nossa, eu vejo lá por cartão. Tem gente que não tem como a gente fazer cartão de crédito, a pessoa não vai pagar. Mas assim, tem gente que lá para bater meta, tá fazendo para qualquer um que aparece. Sim. É muito do Exatamente. profissional isso, né? Porque isso é como você vai ser visto lá na frente. É sobre o teu emprego, é sobre a tua entrega, né? Qual é a tua cidade mesmo, Rosana? Eu sou de Campos do Jordão, São Paulo. Campo do Jordão. Não é grande, né? Tem o quê? 100 mil habitantes? É pequenininho, deve ter uns 200 mil. 200 mil. Então, é uma cidade relativamente pequena que todos os movimentos que você fizer, a forma que você mudar na vida das pessoas, vai ter indicações. E aí você começa a crescer carteira sem perceber. Porque eu tenho pessoas hoje, por exemplo, eu tive um cliente que me ligou de uma outra agência, eu nem atuava mais lá, porque ele escutou um outro cliente que é da minha agência, que eu atendo, sobre uma linha de crédito que traria uma economia. Ele disse, Felipe, eu fiquei sabendo dessa linha, só que ninguém me passou ainda da minha agência de lá. Tá, acontece mesmo, existe essa linha. Olha a referência que ele não entenda, sabe? Nossa, ele confia em você até hoje mesmo. Eu não sou o gerente dele, tá? Olha só, criou realmente um relacionamento, isso é muito bom, né? Sim. Que a gente soluciona mesmo o problema das pessoas. Eu me sinto muito gratificada quando eu acabo o dia, tipo, eu resolvi o problema de todo mundo que foi atrás de mim, sabe? Sim. É muito bacana. Eu também acho que essa questão de meta ali, por exemplo, o mês todo, né? A pessoa fica ali, não, preciso fazer cartão, preciso entregar resultado. No outro mês é a mesma coisa. E se você arruma ali, taca um cartão, um financiamento, qualquer coisa ali para o cliente que ele não quer, no outro mês ele tá ali reclamando ou nem cria realmente relacionamento, né? Então não é só pensar no agora, é pensar no que você vai pensar lá na ali, frente. né, todos os dias, né? Então é essencial o relacionamento, né? Exato. Tem gente até que depois quer cancelar a conta, fala, mas eu não contratei, mas não sei o que, eu quero encerrar. O povo fica bem louco mesmo. E é ruim pra gente, pra agência, pra todo mundo. Sim, porque a gente pensa assim, a gente como funcionário, né? Mas imagina a gente como cliente, vendo ali que a gente não queria aquele produto, colocaram porque tem que bater meta, daí no outro mês quer cancelar. E é um transtorno, assim, que você nunca mais quer voltar, né? Exatamente. O Felipe até me contou uma vez que ofereceram CAP pra mãe dele, né? Sim. E ele ficou maluco. Ela fechou ainda. O pior foi isso. Eu descobri só quando ela queria cancelar. Deixa eu só parar um pouquinho aqui a apresentação, para eu só comunicar que logo ali pro pessoal a gente vai falar um pouco sobre a certificação. Nesse caso dessa marcenaria, ela queria ampliar por que motivo? Se ela conseguia trabalhar dentro da área que ela tinha? Ela só queria ampliar. Ela não pensou no... Ela queria crescer a empresa dela. Ah, tá. Não pensou que ela estava tendo muito... Tipo, não estava na situação que ela não sabia que ela estava na situação financeira que ela estava, né? Não, porque eu perguntei para ela nesse sentido assim, por exemplo, faria sentido se ela falasse assim, Felipe, o meu espaço aí não cabe, eu tenho uma demanda mensal muito grande, tá? De clientes e eu não consigo dar conta. Eu preciso desse espaço porque isso vai me aumentar o meu faturamento em 30%, em 40%. Se ela me falasse isso, tudo bem, eu entenderia e faria sentido o crédito, porque iria trazer um retorno financeiro para ela. Só que quando eu questionei para ela se isso iria trazer um retorno de faturamento, pensando nesse sentido, ela falou que não, assim, para mim não faz sentido tu ampliar agora, pelo menos nesse cenário atual. Agora não, a gente está com a economia aquecida, está em pleno crescimento, a gente vê que o setor de construção civil ele está se desenvolvendo, aí ok, ela tem uma demanda de clientes, ela consegue estruturar a precificação com uma margem boa para a empresa dela, ok.
entendeu? Só que não é esse o cenário que eu estava vendo. Exatamente. Eu acho também que a pessoa que está ali dentro fica numa bolha, né? Que ela não consegue ter essa visão ampla. Não. Você ali que, por exemplo, está acompanhando e vê todo, por exemplo, o período ali de um ano, o que foi usado ou não, a taxa, enfim, você já tem uma visão ampla do que é certo ou não, né? Então, na hora que ela ouve, Bacana. O que acharam desse caso, pessoal? Isso realmente acontece bastante no dia a dia, tá? muito bom. Eu achei muito legal também. E isso são casos que a gente vai procurar trazer para vocês justamente para trazer esse entendimento e desenvolvimento. Lógico, é porque aqui a gente não consegue trazer a visão que a gente tem lá dentro, né? Mas o que eu observei lá, por exemplo, quando eu fui fazer análise de crédito? A gente consegue ver a saúde financeira de toda a empresa, tudo que ela tem com todos os bancos. Então, eu tendo essa informação me ajuda muito na tomada de decisão. E hoje também, qualquer um que atua em instituição financeira, a gente consegue ter análise da SCR, que a gente chama. E aí eu consigo ver o que ela tem comigo na cooperativa, eu consigo ver o que ela tem no banco A, no banco B. Então, isso facilita muito para a hora que eu vou lá conversar com ela, eu consigo fazer esses questionamentos justamente para entender. Então, se eu vejo que ela tem um consumo muito grande no cheque especial, no desconto de recebíveis, eu vejo que ela tem um descasamento de fluxo de caixa. Aqui eu já consigo observar, eu só preciso entender quanto, para entender qual é a necessidade de capital de giro dela, entendeu? Uhum. Isso ajuda bastante. Eu, geralmente, quando eu tenho dúvida de balanço, ou de demonstrativa de resultado, algumas vezes eu pergunto para o Luiz, me ajuda aqui nesse caso aqui que eu não estou conseguindo entender esse balanço, não tá batendo as informações. Ou eu peço para o contador me explicar, ou eu peço assim, não, me justifica aqui, eu preciso de uma declaração justificando esse balanço patrimonial que ele não está batendo as informações. Então, isso é importante também a gente ter essa conversa com o contador para poder entender o momento da empresa. Só que, infelizmente, o Luiz pode falar também, pode confirmar, a maioria das empresas, balanço patrimonial e DRE não são fidedignos. Isso aí. Povo, agora um outro assunto. Esse aqui, ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Entenderam? Não, Felipe, fiquei com uma dúvida ainda no descasamento aí do fluxo de caixa. Não, entendi. Quando eu precisar, na hora, principalmente para quem já atua, essas são perguntas bem pertinentes, tá? Na hora de for fazer uma análise de crédito. E até só complementando, quando a gente não tem o balanço e o DRE fidedignos, essas perguntas e análise de movimentação, extrato bancário, endividamento com as outras empresas ajuda muito também, né? São informações relevantes que ajudam a montar um bom parecer de crédito, né? É isso que eu ia falar, porque eu tenho empresa que, principalmente empresa pequena, não tem nem contador. Então, tipo assim, não tem controle nenhum. Exatamente. Se você perguntar para ele, ele não sabe Exato. dizer. Se você perguntar qual é a margem líquida dessa empresa, não sabe. Não sabe, não tem cálculo nenhum. Exatamente. Ele entende o que entra para ele e o que sai só. É. Exatamente. Só uma organização financeira resolveria. O Davi entrou. O Davi hoje ele não tá ausente porque a filha dele nasceu. Então ele tá ali no hospital, acho ainda. Parabéns! Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Se ouvirem um chorinho aí, já sabe por quê. Chorinho. Eu tô aqui tentando acompanhar um pouquinho, meio picado aqui a conversa, né? Mas tentando participar de alguma forma também. Mas bacana o papo aí, Felipe. Parabéns pela condução, né? E o Luiz também, né? Que é o nosso oráculo aí em termos de contabilidade. E
A Rosana falou um negócio interessante agora aqui por último, né, de que os pequenos muitas vezes não têm a demonstração contábil, não têm os balanços ali fidedigno, né, e aí, é por isso que a gente tem que ter conhecimento, né, dos balanços, para a gente conseguir, para um cara desse, traduzir os conceitos de uma forma simples, né, de forma que eu possa ajudá-lo. Então, a gente não vai falar, claro, às vezes por causa desse, de forma técnica, né, um ativo circulante e tal, né, mas a gente vai conseguir, na conversa, extrair informações que também estão ali, né, o estoque, né, faz parte do ativo circulante, os fornecedores faz parte do passivo circulante, um menos outro, você já tem uma noção ali da necessidade de capital de giro, né, a folha de pagamento, que é o que mais pressiona o caixa, né, então existe, a gente conhecendo, né, o conceito dos balanços, das demonstrações contábeis, a gente entendendo como é que funciona isso, para uma grande empresa fica muito mais fácil traduzir para o pequeno empresário esses conceitos e conseguir numa conversa extrair essas informações, porque o Felipe falou bem dito, eles às vezes nem sabem direito, mas intuitivamente, se você conseguir assim, trazer as perguntas certas ali, tu consegue extrair essa informação. Às vezes é porque eles não têm isso assim, de forma sistemática, né? Né? Mas você conseguindo perguntar, né, entender, você consegue às vezes extrair essa informação. Então, geralmente, o Felipe comentou ali, né, a questão do fluxo de caixa, né? A maioria das empresas quebram por não ter a gestão desses fluxos, né? Do descasamento de caixa. Né? A maioria das empresas quebram por esse motivo. As empresas não gerenciam isso de perto e é difícil, às vezes, gerenciar. Não é difícil, mas assim, é chato, demanda um pouco de energia, né? Principalmente as empresas, pequenos comerciantes que têm aí recebível em cartão, boleto e às vezes até cheque. Pô, 3 recebíveis diferentes, com fluxos diversos e tal. Não gerencia isso direito, né? Aí a gente precisa, então, às vezes, onde geralmente o pessoal, às vezes, quando pergunta, como é que eu faço para entender melhor desse assunto? Cara, a minha filosofia é assim, começa pelo complexo. Eu, Davi, às vezes, gosto de pensar assim, porque quando você entendeu o complexo, você consegue traduzir para o básico de forma muito mais tranquila, não tem? Então, então, quando você entende assim, as demonstrações contábeis de uma forma um pouco mais, né, densa, entendendo isso de forma mais completa, quando for falar com um pequeno empresário, que às vezes não tem esse conhecimento, mas você vai conseguir traduzir isso, né? Então é igual a gente tentar ter a capacidade de traduzir um assunto relativamente complexo para uma criança. A gente tem que mudar as palavras, né? Tem que mudar as palavras, tem que mudar a forma de abordagem e tal, para explicar para ela o que é um ativo circulante. Né? Como é que a gente vai falar para uma criança o que é um ativo circulante? Tem que mudar as palavras, tem que falar de uma outra forma. Né? Então, eu acho que é um caminho importante para a gente que atua como consultor, né? Entregar algo de valor para além de um gerente tirador de pedido, como o Felipe me pontuou ali, eu peguei algumas falas ali, tá, Felipe? E poder entregar algo de valor aí para a ponta, né? Exatamente, Davi, que até o que eu tinha falado ali, cara, eu poderia fazer o feijão com arroz lá, atender, não, vamos fazer o crédito aqui e tudo mais, mas isso lá na frente, que eu estava pressionando o fluxo de caixa dela, usando um ano o cheque especial, e aí já é um setor que ele é mais delicado, o setor de marcenaria, por ser o último, a etapa final, né, da construção civil, vamos supor. Então, tudo isso iria dificultar bastante o crescimento dela, na verdade, o pagamento de despesa, né? Isso foi muito legal para mostrar mesmo na prática a negociação, né? Porque ela foi procurando uma coisa, você realmente podia fazer e acabou negociando uma coisa melhor ainda para os dois lados, né? Só que, assim, um ponto positivo dela foi ela ter entendido e ela ter escutado também, tá? Porque, assim, ó, dependendo do nível... vamos supor, não seria o ego a palavra mais correta, mas eu poderia trazer essa informação e ela poderia falar assim, olha, não é você que é o sócio, o dono da empresa, então não é a tua fala que vai mudar o nosso pensamento ou a mudança de postura da empresa. Poderia acontecer. Só que eu, como meu papel como gerente, também, lógico, eu poderia falar para ela assim, não vou atender no crédito. Eu também tenho esse poder de falar, não iria seguir com a solução. Mas nesse caso, você poderia falar também, né? Não vou atender, no caso, isso? Sim, eu poderia falar, olha, beleza, tu não quer me escutar, como eu estou dando uma dica que talvez vai ajudar o teu negócio a continuar crescendo, mas eu também posso dizer não. E aí ela vai procurar em outra instituição financeira. Aquele nível de empresa, ela conseguiria em qualquer outro local. Mas pode ser, talvez, na cabeça dela, ela entendesse que, realmente, daqui 2 anos eu posso estar quebrando meu negócio.
Ela acolheu a ideia, né? Ela não foi ignorante de Isso. cabeça fechada, né? Porque é difícil, pessoal. A gente também tem que entender quando a gente está falando com o dono da empresa, aquele cara que construiu a empresa durante 10 anos, durante 5 anos, e chega alguém de fora e que talvez quer dizer o que ele fazer, isso também acaba dificultando bastante. E nem sempre eles acabam escutando. Tem gente que escuta, tem gente que não, faz parte. A gente tem que fazer o nosso papel e dar uma orientação, porque a gente estudou para isso, né? A gente se capacitou, a gente não está ali, não é uma pessoa que talvez, ah, não, eu estou aqui de paraquedas, entendeu? Isso. Exatamente. Falou em dinheiro entrando, né? Sim, naquele cálculo que eu fiz ali do que ela ia pagar por mês de uma parcela de 13 mil, praticamente o que ela vai pagar durante 3 anos não dá o que ela pagaria de juros a 1 ano, pagando os juros do cheque especial. Mas por isso que é essencial, né? A gente conhecer e entender o produto, enfim, Isso. porque a gente olha tudo, os relatórios, enfim, as movimentações, e a gente consegue analisar, como a análise que você fez, né? Então, Isso. já consegue entregar, né, tudo pronto ali e falar, não. Aí realmente mexeu no bolso, ela conseguiu enxergar que realmente não está sendo bom, né? Essa utilização da forma que está sendo. Isso mesmo. Bacana. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a certificação, sobre as mudanças que a gente tem, né? Todo mundo está acompanhando. A gente sabe que agora em 2026 a gente vai ter aquelas mudanças do CPRO, CPRO-I, CPRO-R, eu acho é isso, né? Que a gente não sabe se vai ser mais difícil, se vai ser mais fácil. A Ambima não passou nenhum tipo de situação, mas o que eu quero trazer para vocês é que realmente está acontecendo. Tá? Eu não sei se o Davi está escutando aqui agora também, acredito até que inclusive tenham passado essa informação para eles lá também. O que a gente percebe no mercado? Gerentes antigos, tá? Vamos supor a velha guarda, inclusive gerente de agências, eu conheço bastante que tem CPA 10. Isso é muito comum no mercado, tá? Gerente geral, que talvez está lá, trabalha já em banco há 30 anos, tá? Eu fiz uma entrevista que o gerente tinha CPA 10. Eu E também existe vi no na... LinkedIn, na verdade. Oi? Eu vi no LinkedIn, na verdade, um postando, sabe, CPA 10 e tal. Eu falei, meu Deus do céu, e realmente existe, né? Tipo, a gente falando assim, eu falei, ah, não deve ter, né? Mas realmente tem. Exatamente. E, gente, o que mudou a partir de agora, tá? A Ambima, ela tá em cima. Ela fez reuniões com as instituições financeiras. Agora, eu vou falar que é um movimento da cooperativa que eu atuo, eu acredito que vai ser geral, para geral das instituições financeiras que são regulamentadas, que são associadas da Ambima. Tá? O que acontece com esse pessoal a partir de agora? Isso é uma realidade que realmente já está acontecendo, tá? Os profissionais que atuam com carteira alta renda e que são gerentes de agências, eles não podem mais fazer nenhum tipo de investimento ou resgate tendo CPA 10. E eles receberam um prazo que eles têm até 28 de novembro para estarem certificados com a CPA 20 para esse público que atende. Mas também, da mesma forma que eu vi gerente ali no LinkedIn, por exemplo, que tem CPA 10, aí eu também vi que gente postando que fez a CPA 20 logo em seguida, assim, sabe? Gerente, daí, tipo, realmente faz sentido agora, né? Sim. Analisando o que você falou. Mas é porque isso nunca tinha acontecido. Talvez o Davi também possa comentar. Eu nunca vi isso acontecer no mercado igual está acontecendo agora. Por quê? Porque acaba sendo bastante sério. Esses profissionais que estão nessa carteira, por exemplo, que tem CPA 10 e atende o público alta renda, eles precisam assinar um termo de afastamento e que eles estão se comprometendo a não fazer nenhum tipo de investimento ou resgate durante esse período. Possível de ter demissão por justa causa, inclusive. E por que isso é importante ter essa informação? Gente, agora é pressão. Quando você precisa estudar e fazer por conta própria, de forma mais tranquila, é muito mais fácil. Mas imagina quando você percebe que você precisa tirar uma certificação, que você não se preparou, ou que você ainda tem dificuldade de conhecimento para buscar esse conhecimento teórico. Pensando no público mais velho que tem que voltar a estudar para tirar CPA 20. Nossa, entendeu? é muito difícil, né? Então, isso eu acredito que ele possa, inclusive, mexer bastante no mercado.
porque eu percebi assim que as pessoas estão bem apavoradas e tudo mais. Eu vi ali na cooperativa, no Sicredi que eu trabalho, por exemplo, eles estão fazendo aulão com o Lucas Silva para preparar esse pessoal para poder tirar. Porque realmente, e se o Sicredi está tomando essa postura, imagina outras grandes instituições também, acredito que seja geral. E aí o Sicredi já deixou claro que não vai ser só o público alta renda, eles vão exigir que todos os gerentes tenham CPA 20. Independente se seja atender a carteira de varejo, se vai atender o público alta renda. Para quem for gerente, tem que ter CPA 20. No caso, até novembro, né? Não, por exemplo, até novembro para esses que atuam no público alta renda. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Mas para quem atua na carteira menor, eles vão dar um prazo, mas eles vão começar a contratar só quem tem CPA 20 para cargo de gerência. Tem um Então, isso. banco, que é o Santander, no caso, eu prestei alguns processos seletivos lá também. Eles não aceitam nem, tipo, o primeiro cargo CPA 10, você já tem que ter CPA 20 desde o primeiro cargo. Então, assim, esse é um movimento que vem e que aconteceu, eu não tinha visto ainda acontecer. Tem agência, inclusive, ali da cooperativa que eu trabalho, no Sicredi, que, por exemplo, só tem um profissional com CPA 20, que é o gerente da agência. Imagina, Caraca. ele não pode mais pegar férias Nossa! até novembro, porque realmente ninguém pode fazer investimento. E eu não consigo fazer um investimento de outra agência para alguém, porque a gente não tem acesso a um cliente de uma outra agência, entendeu? O sistema não deixa. Nossa, Então então Caramba! começa a realmente vai pressionar mexer todo muito, mundo. né? Realmente vai mexer muito, né? E aí, lógico, o que vai acontecer? Chegou lá dia 28, não consegui tirar minha certificação. O que a instituição vai ter que realocar esse colaborador? Reduzir salário não pode. E aí eles vão ponderar, olha, se é um cargo que talvez você tem CPA 10 e está ganhando um valor acima, eles vão analisar, vale manter esse colaborador, dar um prazo para ele retirar, sabe? Começa a colocar as pessoas numa situação difícil para que elas continuem dentro da instituição. E aí a gente está falando a nível Brasil. Se está mexendo isso na minha região, imagina em outros locais. Porque a Ambima, ela não vai só em cima do Sicredi, ele vai em cima de todos os associados. Porque eles conseguem receber em sistema. Sempre que a gente faz um investimento, chega uma informação lá para a Ambima. Quem fez o investimento é certificado CPA 20, pelo menos. Entendeu? Para esse público. Então, isso é algo que vai mexer bastante, bastante no mercado. E aí, A lógico. gente tá 10, eu vou focar na 20. Oi? Eu tava estudando pra 10, porque eu tava querendo, tipo assim, eu tô melhor na 10, né? E aí eu Uhum. queria tirar 10 e, tipo assim, estudar mais uns 15 dias e tirar 20. Só que eu acho que eu Isso. vou ir direto pra 20. Mas aí, Eu Rayane, vi um vale a pena. professor Aí, até falando, a mesma energia que você vai gastar com a 10 ali, você estuda mais esses 15 dias ali. Eu também ia fazer uma escadinha, na verdade, porque eu não tinha conhecimento nenhum de mercado financeiro. Eu ia, assim, 10, 20, 100. Aí eu falei assim, gente, não tem lógica. E daí eu vi um professor falando, a mesma energia que você vai gastar com a 10, estuda mais um pouco ali, que tem um ou dois conteúdo maior, e foca na 20 já. exatamente. Eu acho que assim, depende. Eu tô estudando para 10, eu tô indo bem, vale estudar um pouquinho a mais e fazer a 20. Essa é a recomendação. Lógico, eu tô com uma dificuldade na CPA 10, mas eu tô confiante. Faz a 10, estuda mais uns 15, 20 dias e tira 20. Isso, Porque tem que era o gente meu que pensamento. tem pessoas que precisa passar pela etapa, que para ela, se ela já dá um Isso, passo na 20, talvez ela não vai sentir a confiança e vai reprovar. Tem isso. isso que eu penso. Que eu tô muito bem no 10, entendeu? Tipo assim, meus simulados estão ótimos em todos os conteúdos. Então, eu tenho medo de ir pra 20 e dar uma travada. Se eu já tiver a 10, não é que eu tô seguro, mas eu sei que eu vou precisar de ter a 20 Sim, pra ficar bem seguro ano que vem. é isso aí. Exatamente. E foquem, e quem está pensando aqui, ó, fora a Rosana, quem já está atuando no mercado financeiro? Eu acho que aqui o restante também está tentando buscar uma oportunidade, né? E é lógico, esse conteúdo, pessoal, depois se alguém quiser pode me pedir o material ali em inbox que eu mando também, tá? Que até para vocês quiserem depois dar uma olhada com calma, tiver alguma dúvida, quiser conversar aqui conosco, conversar comigo, conversar com o Davi, conversar com o Luiz, fica à vontade. Esse é um dos nossos propósitos, pode falar.
Sim. Isso é um conhecimento, pessoal. Quando você for fazer uma entrevista, você mencionar que entende sobre o ciclo financeiro, que consegue entender sobre a dinâmica de uma empresa, porque assim, se você consegue entender uma dinâmica de uma empresa, para a pessoa física é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. A parte de análise para a pessoa jurídica ela é um pouquinho mais complexa, porque também as linhas de crédito, os valores, eles vão ser mais complexos, né? Na pessoa jurídica, o que é normal fazer operações de 50, 100 mil, 200, 300, 400. Na pessoa física é mais normal fazer o pulverizado picado, né? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Vai ter operações maiores com sócios de alta renda? Vai ter. Mas a grande maioria são operações menores. Só que, claro, né, o risco ele é muito maior também porque a gente trata com o público CLT, o salário ele é limitado, e aí por conta disso também peca um pouquinho na questão da capacidade de pagamento, né? Pode falar, Rayane. Eu fiz uma entrevista na Cressol, durou 2 meses, né, o processo todo. E eu passei em todas as fases. Conversei com o RH, conversei com o gerente da agência, com o gerente regional, eles me trataram super bem, me elogiaram muito. Só que eu senti que faltava esse toque, porque eu tô fazendo uma transição de carreira. Então, eu sinto que eu não passei aquela credibilidade, tipo assim, eu dou conta e eu entendo do que eu quero buscar. Eu creio que se eu tivesse certificação, seria assim mais um tchan, né? Eu Sim. conseguiria passar, às vezes, uma impressão melhor, né? É que porque o que acontece, Rayane, vou falar um pouco sobre a realidade ali da minha agência. A gente estava com 2 vagas abertas. Dessas 2 vagas, isso eu estou falando de uma cidade de 100 mil habitantes, tá? Dessas 2 vagas, uma era mais intermediário, né, para assistente de negócio. De 140 candidatos, 90% tinha certificação. E aí, com base nisso, o que eles vão procurar? Eles vão analisar assim, beleza, eu tenho aqui uma candidata que ela tem um potencial muito grande, mas ela não tem a certificação. Mas eu tenho um outro candidato que são níveis parecidos, mas esse aqui tem a certificação. Entendeu? Então, esse é um ponto importante, Raine. Você precisa estar com a tua CNH. Essa seria a frase correta. Você precisa ter a CNH. E aí você pode aprender a andar ao longo da tua jornada, entendeu? E eu me culpei tanto, porque, tipo assim, eu falei, gente, eu passei por um processo seletivo durante 2 meses, por que você não tirou a sua CPA 10, Rayane? Eu fiquei me culpando, falei, meu Deus, será que foi isso que faltou? Esse era o tempero que faltava? Se eu tivesse, será que eu tinha conseguido? Eu falei assim, meu Deus, esperei 2 meses, por que eu não fiz? Por que eu não foquei em fazer? Se eu tivesse reprovado, se eu tivesse passado, eu não sei, né? Eu fiquei na dúvida e perdi, às vezes, uma chance. E você já marcou a prova agora? Já chegou a tentar alguma vez? Não, nunca tentei, não. Já tem uns 40 dias que eu tô estudando. E eu acho que eu tenho que marcar. Se eu não marcar, eu nunca vou fazer. Se você marcar a data, você estuda com mais vontade. E eu tenho certeza que você consegue passar. Com certeza. E Isso. também essa experiência que você teve com a Cressol, quando você tiver com a certificação em mãos, também você já vai ter uma desenvoltura, porque daí você vai passar ali com a gestão, com o RH, depois com o gerente, você já vai saber como falar, a forma de falar. Então, foi uma experiência para vir oportunidades melhores, né? Então, E ter vai te calma. trazer mais confiança também, né? E foi a minha primeira entrevista. Tipo assim, eu me culpo, mas eu achei que eu fui bem, porque foi a minha primeira entrevista. A primeira vez que eu passo por um processo seletivo dentro de um banco, e ainda mais na GUP, que eles falam que é o terror de todo mundo. Nossa, você passou na GUP, então você tem tudo para passar no processo. E eu passei, tipo assim, sem experiência nenhuma, sabe? Fiquei vendo muito vídeo, né? Entendendo como que funcionava. Sim. Mas, Se assim, preparou, colocando né? muito de mim também. Isso, colocando muito de mim também, sem mentir em nenhum momento. Porque hoje eu sou assessora. Eu sou assessora de vereador. Então, aquela desenvoltura de comunicação, de saber dialogar. Então, eu sei dialogar com todos os níveis, né? Desde pessoas, né, que não tem muita fala, até eu converso com o prefeito, com o deputado. Então, essa parte eu acho que chamou a atenção deles, mas faltou a parte do banco, parte vendas, parte como que você vai se sair, entendeu?
Eu acho que também o conhecimento, né? É o que me pega bastante também do produto, a confiança ali. Você vai falar de um consórcio, de um crédito, de um capital de giro, como Isso. é que você vai explicar? Então, acho que é muito isso também, né? A certeza ali, está falando com confiança, está convencendo mesmo, enfim, eu acho que é isso também, né? Tem que entender o que tá falando, né? Exatamente. O meu processo seletivo do Bradesco, eu não tinha CPA nenhuma também. Aí o gerente geral gostou muito de mim e falou: Rosana, você já tem prova marcada? Eu não tinha nem marcado a prova ainda. Aí eu falei: tenho. Estudei 15 dias e fiz a prova que ele falou: se você não passar, eu não posso te contratar. Eu tinha que ter pelo menos CPA 10, ele falou. E aí tive que correr atrás. Então, assim, Raiane, o teu caso ainda, é porque a gente vê que tem gente que às vezes nem consegue entrevista, você está conseguindo entrevista e está performando bem. Exatamente. O que te falta é só a certificação mesmo para conseguir ter melhores oportunidades. Que a Só que certificação até é falando. essencial, né? Só isso Exatamente. já tá feita. Gente, um relato, uma estatística para você. Sabia, nem não sei se todos, quando participaram da GUP, um dos maiores índices de reprovação é no PDA. Todo Sério? mundo conhece o PDA? Eu não. O Não. PDA, ele é uma análise comportamental. Eu já vi essa etapa ali. Não são Ah, todas é o as fit instituições que cultural. colocam a opção do PDA na hora da contratação, É tá? o fit cultural? Oi? Não é o vídeo. É uma parte que ele começa a fazer questionamento sobre o teu perfil. Ah, O por exemplo, fit como você cultural. agiria em tal situação? Isso. Sim, é o Ah, o do fit, Bradesco é tem tipo um isso. formulário. Eu Oi? fiz. É tipo um formulário, não é? Exatamente. Tem o É um fit formulário e tem uma parte cultural. também, e é uma parte que ele coloca vários nome e vocês têm que ir colocando qual é o seu perfil. Dedicado, É uma Ah, pegadinha. É uma você tem que. pegadinha. Você tem que decifrar ali o jeito que você vai se encaixar, não fugindo do seu, mas que seja compatível também com o que eles querem. É porque o que No acontece? início que eu fiz, eu fiquei com a mente bugada. Eu tô assim, meu Deus, tipo assim, uns números estranhos para você se classificar. Não, muito doido. É e porque também o que eu fiz ali por exemplo, Aham. na grupo, né, que eu participei, por exemplo, você coloca 12 que mais se parecem com você, daí depois você vai eliminando, né? Então, assim, tipo, 12 você colocou primeiro, aí depois você tem que colocar 6, aí depois você coloca 3, o que menos tem a ver com você. Isso. Então, acho que é essa parte ali, né? É porque E o é que muito difícil falar de acontece? nós mesmos, né? De Isso. identificar a gente nas Isso. situações. É porque ele gera um gráfico, para cada posição, ele tem um gráfico do perfil ideal para aquela vaga. Infelizmente, acaba sendo assim. Então, vamos supor, é um cargo de gerente de pessoa física. O gráfico ele já monta dentro de um PDA do perfil de pessoa que ele quer. E aí você vai responder tudo aquilo ali e ele monta o seu gráfico. Se o seu gráfico encaixar ou ficar próximo, ok. Agora, se ficar muito fora, eles acabam reprovando. E é tudo mecanizado já, automático, Isso, né? exatamente. Mas é um perfil comercial, então sempre procure pensar em resposta que vai trazer um perfil mais arrojado comercialmente. Eu não lembro muito bem como é que tem, porque a última vez que eu fiz isso faz anos. Mas então sempre analisar isso, eles procuram o perfil comercial. Então não necessariamente eu tenho que colocar de fato como é que eu sou. Né? Se eu tenho um Então, perfil mais administrativo, eu tenho que pensar comercialmente. Como é que eu agiria nessa situação? e tem ali a parte, né? Selecione o que mais se adequam ao seu perfil. É proativo, daí persuasão, nossa, tem um monte de Exatamente. coisa, né? Então aí você tem que selecionar e daí depois você vai tirando aquilo que você já tinha selecionado. Então, tipo, Sim, realmente você tem que estar ali prestando atenção, né? isso. Então nem sempre tem que ser 100% verdadeiro nessa. Ó, vou guardar essa dica, então. Verdade. Pessoal, a conversa tá boa, tá? Mas acredito que hoje já finalizamos por aqui. Obrigado por todos que ficaram até o final. Pessoal aí que já está pela segunda vez acompanhando, e aí a gente vai trazendo conteúdos novos, né? E ajudar vocês a construir aí uma carreira, né? E se desenvolver em várias camadas, né? Para que possa ajudar vocês também no momento de uma oportunidade estarem mais preparados, que esse é o nosso objetivo, né?
Então, até a próxima aula. A gente vai trazendo alguns casos ali também, mas o meu objetivo agora é realmente trazendo os casos e conversar aqui, quando acontecer. Porque aí a gente discute junto, conversa, porque às vezes a gente sabe que quando joga o estudo de caso, às vezes lá no grupo, nem todo mundo consegue parar para ler e acaba na correria, e aí a gente parando uma hora que seja para aqui, para escutar, a gente consegue prestar mais atenção e consegue aprender um pouco mais, né? E eu digo por mim, né? Um feedback meu mesmo, já tentei ler ali pelo grupo, mas parece que não entra na cabeça quando você lê assim, sabe? Aqui Sim. explicado assim, da forma que você explicou, é bem melhor, bem esclarecido também. A gente consegue tirar as dúvidas e também a forma de falar, né? A dinâmica, enfim. Ficou bem legal e ficou bem esclarecido. Fala como a gente falaria com o cliente, né? Então, Sim. entra realmente na cabeça, né? E trazer esse ponto mesmo e vocês anotarem. Depois eu mando para vocês, quem quiser me pede, porque e isso vai fazendo vocês criar isso, uma conexão, um conhecimento na cabeça de vocês. Não é algo que talvez assim, eu precisava falar sobre ciclo operacional amanhã. Talvez eu não consiga, mas se eu for olhar assim, não, beleza, como é que é o ciclo operacional? E aí vai entendendo isso, porque aí quando você pegar qualquer tipo de segmento empresa, até quando você consegue entender tudo isso também, não é qualquer um que te inventa. Porque, por exemplo, se esse setor me falasse que os fornecedores deles, ele pode pagar até um ano, eu saberia que ela está mentindo. Entendeu? Porque eu já vi as informações dela de levantamento financeiro e eu sei também como é que o setor funciona. Isso é importante também, né? A gente entender como é o pagamento de fornecedor, como é que é o prazo de recebimento. Então, tudo isso ajuda também para, justamente no momento de uma análise de crédito, de uma entrevista, que é o que a gente faz para concessão de crédito, a gente consiga estar esperto também nessas informações. Mas é isso aí. Valeu para quem ficou até aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Felipe.